Esse sistema participativo de garantia, ele tem uma série de procedimentos de como é que ele faz para garantir que aquele produto, de fato, é o que ele diz que é, ou seja, de fato, ele é orgânico. E dentre esses procedimentos que tem no sistema participativo de garantia, alguns desses procedimentos eu vou falar hoje. Dentro desses procedimentos que tem que ter no sistema participativo de garantia, para que ele cumpra a sua tarefa, que é atestar a qualidade orgânica de uma produção, existe uma necessidade de que esse sistema participativo de garantia... Olha como é que eu estou fazendo sempre com a mão, gente, sistema participativo de garantia. Quer dizer, uma coisa ampla, que envolve várias atividades. Mas uma dessas atividades é que o sistema participativo de garantia deve constituir uma OPAC, um organismo participativo de avaliação da conformidade. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura entendeu que na legislação deveria ter essa exigência para que o Ministério pudesse interlocutar com uma pessoa jurídica. O Ministério da Agricultura achou que assim responsabilizaria mais o outro lado somos nós. O Ministério entendeu que nós nos sentiríamos mais responsáveis com a atribuição que nos é dada de garantir a qualidade orgânica se nós constituíssemos uma pessoa jurídica. Só que, quando eu falo assim, eu não estou sendo nem preciso, porque não é bem constituir uma pessoa jurídica, mas é reconhecer que uma pessoa jurídica que a gente já tenha ou venha constituir possa atuar como uma OPAC. Eu vou falar de novo isso. Então, a AGE já existia há muito tempo. Vou dar o exemplo da AGE, Associação de Agricultura Ecológica, aí da região e tal, ela já existia. Uma associação, gente, não sei quem de vocês tem essa experiência, já fez isso, às vezes com um time de futebol, às vezes é uma associação beneficente da comunidade, às vezes a própria associação comunitária, ela é uma figura jurídica. E para você ter uma associação, você tem que estudar um pouquinho como é que funciona uma associação, você tem que fazer um estatuto, e é recomendável fazer um regimento interno, mas não é obrigatório. Então, a associação, a gente vai no cartório e registra uma associação. Tem nada a ver com o Ministério da Agricultura, tem nada a ver com a agricultura orgânica. Então, a AGE, como associação, ela foi no cartório e ela se credenciou junto à nossa legislação, nosso Código Civil. Então, é uma associação. Agora, a AGE, ela queria ser reconhecida como uma OPAC em um dado momento da sua história. Então, ela fez os documentos que o Ministério da Agricultura exige para que a AGE pudesse ser reconhecida como uma OPAC. Então, se eu estou me fazendo entender, a gente não vai no cartório e cria uma OPAC. A gente não vai no Ministério da Agricultura e cria uma OPAC, porque isso não existe. A gente vai no cartório e cria uma associação. Eventualmente pode ser uma cooperativa, aí já não é no cartório, é em outro órgão. Mas a maioria é associação. A gente tem associação, ela pode servir para... Eu dei exemplo antes de brincadeira, pode ser séria, ela pode ser um time de futebol, ela pode fazer um trabalho comunitário, ela pode montar uma igreja e, ao mesmo tempo, ela ser reconhecida como uma OPAC. Olha que interessante. Uma associação que faz várias coisas diferentes. Não é comum isso, gente, mas acontece. Não tão abrangente como eu dei nesse exemplo, mas poderia acontecer. Então, a associação, ela existe junto à nossa legislação civil, ela organiza uma documentação que o Ministério da Agricultura prevê na legislação de orgânico para ela ir ao Ministério da Agricultura e ser reconhecida como uma OPAC. O que é ser reconhecida como uma OPAC? Ser reconhecida como OPAC é o seguinte, que a partir de agora, que nós somos, no caso vocês são reconhecidas como OPAC, o Ministério da Agricultura autorizou vocês a fazer uma tarefa. Sabe qual a tarefa? Certificar se a pessoa, se o agricultor, a agricultura é ou não é orgânico. Porque, a princípio, quem garante que a produção é orgânica, a produção aqui
do Fernando, que eu estou vendo aqui, Fernando Ambrosio, eu não sei se você tem produção, Fernando. E tem, né? Então, a sua produção, quem garante que ela é orgânica, se você for certificado, é o Ministério da Agricultura. É o Ministério da Agricultura que garante que você é orgânico. Só que o Ministério da Agricultura não dá conta de visitar todo mundo, de preencher papelada para todo mundo, então ela delega essa tarefa. No Brasil, ela delega essa tarefa para as certificadoras, que é outra coisa, que nós não vamos falar disso. Ela delega essa tarefa para as organizações de controle social e ela delega essa tarefa para as OPACs, que são os organismos participativos de avaliação da conformidade. Então, vocês, como AGE, vocês são uma associação civil reconhecida pelo Ministério da Agricultura como um OPAC. Essa é a maneira correta de falar. Esse reconhecimento, vocês batalharam por ele. Vocês tiveram que preencher os documentos, vocês tiveram que dialogar com o Ministério da Agricultura, e aí eu fiquei sabendo agora que o Pinagê foi um dos que conduziu isso, de fazer algum desses documentos. E um desses documentos, eu acho que eu posso dizer que é o mais importante, porque o estatuto é o mais importante para a associação, para a organização civil, mas para ser reconhecida como uma OPAC, o mais importante, não significa que é o único, é o tal do Manual de Procedimento. Olha o nome, Manual de Procedimento. Ele dá o manual, o passo a passo de como nós vamos proceder. O nome completo é Manual de Procedimento da Conformidade Orgânica. Olha aí, ó. Manual que nos dá o procedimento para a gente obter a conformidade orgânica da nossa produção, para a gente obter nosso certificado. Então, o Manual de Procedimento é um documento que a gente tem que ter meio que, sim, que no bolso, ou pelo menos em casa. A gente tem que conhecer ele. Eu sei que não são todas as famílias agricultoras que têm o hábito da leitura, eu respeito muito isso e tal, tudo bem, mas igual tem que ter em casa, tem que volta e meia dar uma olhada. Se você quer produzir orgânico e você está na AGE, se estivesse aqui na Ecovida não ia ser diferente, você tem que saber o que é o teu manual do procedimento e tem que dar uma olhada nele. Eu não acredito que vocês todos vão decorar e vão saber dar uma aula sobre ele, mas que vocês têm que conhecer e tal, tem. Toda a lei prevê que nós temos que fazer uma coisa chamada revisão de pares. A lei prevê isso. Nós não podemos ter um manual de procedimento que não fala de revisão de pares, aí a gente não estaria de acordo com a lei. Mas essa revisão de pares pode ser feita de forma diferente, daqui a pouco eu explico como é que pode ser feito. A gente tem que ter uma comissão de avaliação. A lei prevê que a gente tem que ter uma comissão de avaliação. Aqui na Ecovida, a gente gosta de chamar comissão de ética. Então, a gente chama comissão de ética e nós falamos para o Ministério da Agricultura, ó, o que vocês aí na lei chamam comissão de avaliação, a gente aqui chama comissão de ética. Aí o Ministério da Agricultura que fala assim, não, mas a lei fala comissão de avaliação. Aí a gente insistiu um pouquinho, não, mas deixa a gente chamar comissão de ética, é a mesma coisa, é que é um nome que a gente já tem há muitos anos. A gente, claro, isso tudo por escrito, não foi uma conversinha como eu estou contando aqui, mas deu certo. O Ministério da Agricultura deixa a gente chamar a nossa comissão de avaliação de comissão de ética, que é um nome que a gente já desenvolveu ele desde antes de existir tudo isso, desde 91 a gente trabalha, 92 a gente trabalha esse nome, a gente não queria largá-lo. Então, Fernando, dá para adaptar, mas dentro do que a lei exige, né? Não dá para partir todos do zero. A gente tem um marco aí no qual a gente tem que se movimentar, não podemos fugir desse marco, mas dentro desse marco a gente pode adaptar e fazer algumas variações. Então, a tarefa hoje minha, com vocês, seria bom a gente seguir conversando, o Fernando já fez uma pergunta, quem quiser fazer pergunta, precisa ser pergunta, pode ser colocação, pode ser complemento, ajuda, vocês podem ficar à vontade. Eu vou começar a apresentar para vocês, deixa eu ver aqui, não, peraí. Dividir a minha tela. Vamos ver se funciona bem. Semana passada funcionou bem, né? Então, está aí. Essa é a tela inicial e já fala para vocês. Se não passar aí, vocês me falam, mas deve estar escrito aí procedimentos para obtenção do certificado de produtor orgânico segundo o Manual de Procedimento da AGE. Então, se vocês querem ser certificado, uma família agricultora quer ser certificada, ela vai ter que tomar algumas iniciativas que estão previstas no Manual de Procedimento. Então, o Manual de Procedimento acaba sendo, como eu falei antes, um documento
dá para dizer que é o mais importante. Apesar disso, de mais importante é sempre uma coisa difícil de falar. Olha aí a primeira transparência. Vocês estão vendo aí? Mudou para vocês também? Sim. Procedimentos para constituir um grupo? Beleza. Isso está no manual de procedimentos de vocês. O que vocês estão fazendo? E é normal que seja assim em quase todos os SPGs. Vocês, no manual de procedimentos, falam o seguinte, olha, para ser certificado pela AGE, tem que estar num grupo. Uma família agricultora não vai conseguir ser certificada pela AGE se ela estiver solteira, se ela estiver sozinha no mundo. Então, vocês colocam como uma condição no manual de procedimento de vocês, repito, é normal que seja assim, não é obrigatório que seja assim, mas é normal que seja assim. A maioria funciona dessa forma. Então, vocês estão dizendo, olha, famílias agricultoras, vocês querem ser certificados pela AGE, vocês têm que se organizar num grupo. É comum, bastante comum, que esses grupos vão se organizar por proximidade geográfica. É bastante inconveniente para a dinâmica se a gente tiver 20 quilômetros para cá, outro 30 quilômetros para cá, outro 50 quilômetros para cá. Não é impossível, mas complica. Complica porque essas famílias terão que ser visitadas, elas terão que se visitar entre si. Se elas estiverem muito longe, complica. Então, o ideal é que esses grupos sejam de pessoas próximas, não famílias que morem muito longe. Isso vai depender também da região do Brasil, o que é longe, o que é perto, a qualidade da estrada, se a estrada, às vezes 5 quilômetros pode ser mais longe do que 30, dependendo da estrada. Então, isso depende da situação, mas deve ser levado em consideração a proximidade geográfica. E aí, aqui a AGE coloca no manual de procedimento como é que esse grupo deve se organizar. Então, eu achei bem bom isso, inclusive eu já comentei isso com Tereza, com TT, com Leandro também, que eu achei o manual de procedimentos de vocês muito bom. Assim, eu leio muitos manuais de procedimentos pelo Brasil afora, e o de vocês é aquele manual de procedimento que está redondo. Né? Eu não estou aí para dar nota, no manual de procedimento de ninguém, não, mas só à luz da minha experiência, o manual de procedimentos de vocês é muito redondo, está todo certinho, inclusive com muitos detalhes. Esse aqui, por exemplo, é um detalhe que eu gostei, porque vocês dão assim todas as dicas para o grupo do que ele tem que ter para funcionar. Então, pessoal, aqui eu entendo aqui, Tereza, você tinha me dito isso, aqui tem uma galera que está para entrar na AGE, né? E eles estão entrando. Então, vocês que estão para entrar, outros já estão, mas vocês que estão para entrar, vocês vão ter que se organizar em grupo. E aqui está uma lista de critérios para vocês montarem esse grupo. Vamos ver alguns aí. Vocês vão ter que escrever lá quais são as condições para inclusão e exclusão de membros. O que faz com que o membro seja incluído, quais são as características que ele deve ter, e quais são as características, os fatos ou as condições que tem que se dar para ele ser excluído. Então, a AGE recomenda que eu não vou chamar estatuto, não, porque esses grupos não precisam ser formais, que no documento dos grupos de vocês escrevam tudo isso. E isso eu imagino, se eu não imagino, eu recomendo, isso pode ser escrito com a mão das pessoas, isso não precisa ser linguagem jurídica, às vezes a gente vai escrever, a gente quer escrever muito pomposo, fica preocupado de escrever igual fosse advogado, isso pode ser uma escrita, repito, num caderno, com uma escrita manual, e que fale para ser uma família, ser aceita no grupo tal, aqui nós estamos falando no grupo, ele deverá defender a produção orgânica, ter capacidade de trabalho em grupo, ele deverá fazer curso de capacitação de agricultura orgânica. Eu estou chutando, isso não está no manual de vocês, não. Eu estou dizendo exemplos do que é as condições para a inclusão e exclusão de um grupo. Eu não notei no manual de procedimento de vocês uma coisa que eu gosto muito, aí fica mais como sugestão, que é a história das indicações. Aqui na Ecovida, um novo membro só entra no grupo se ele for indicado por outro. Um grupo novo é uma coisa, um grupo novo se constitui com 8 pessoas novas. Tá bem, se juntaram, fizeram essa documentação que vocês estão sugerindo aqui, elaboraram o acordo de funcionamento do grupo, e aquele grupo tem 8 famílias. Mas quando for entrar uma nona, que vamos dizer que tem uma lá da comunidade que não se interessou muito naquele momento, 2 anos depois ela quer entrar.
Isso é normal, acontece, a gente acolhe de braços abertos. Eu nunca gosto dessa ideia de pensar assim, não entrou daquela vez, só porque a gente está vendendo bem agora quer entrar. Eu não gosto de pensar assim, não. Eu gosto de pensar que cada um tem seu tempo, e se não entrou daquela vez e quer entrar agora, vai ser bem-vindo e bem-vinda. Mas aí, a gente aqui tem um procedimento que é o procedimento da indicação. Essa nona pessoa, nesse grupo que já está formado de 8, essa nona pessoa só vai entrar se ela for indicada por um dos membros. E essa pessoa que indica assume certa responsabilidade. Então, a Tereza quer me indicar para entrar no grupo, é responsabilidade da Tereza que o Laércio é uma pessoa séria, que o Laércio vai querer fazer agricultura ecológica de maneira séria. É responsabilidade da Tereza explicar para o Laércio como é que funciona o grupo, quais são os acordos de funcionamento. Sacaram? Então, essa indicação, aqui alguns chamam da palavra de apadrinhamento. Essa palavra apadrinhamento, não sei se eu gosto muito, mas é uma forma de expressar. Você apadrinha aquela pessoa. Da mesma forma, gente, aqui na Ecovida, um grupo novo que quiser entrar, ele tem que ser apadrinhado por um grupo antigo. Vai entrar um grupo novo. Tá, então, olha, a indicação, eu moro aqui na linha 23, e tem um grupo aqui na linha 25, são mais ou menos meus vizinhos, pessoa, gente boa, eu apresento esse novo grupo, no nosso caso aqui, para a Rede Ecovida. E aí esse novo grupo, então, é o grupo A, da linha 23, apresentou o grupo B da linha 25, o grupo A da linha 23 tem responsabilidade sobre esse grupo. Depois de 1 ano, 2 anos, isso já, da responsabilidade já se dilui, não precisa mais. Mas nos primeiros tempos a gente tem essa espécie de responsabilizar ou uma pessoa pela indicação de outra pessoa ou um grupo pela indicação de outro grupo. Essa, para nós, é uma condição de inclusão, sabe? A pessoa só é incluída se ela é indicada por outros. Fica como uma dica. Claro que o tamanho de vocês ainda não é tão grande, de número de pessoas certificadas, mas daqui a pouco talvez vocês possam pensar nessa ideia de que novos membros têm que ser indicados por membros antigos, que é como a gente faz uma linha de continuidade, né? Entre quem está e quem entra, e a gente vai juntando isso numa grande rede. De fato, o correto para a gente entender o funcionamento de uma OPAC é ler o Estatuto, o Regimento Interno e o Manual de Procedimento. Né? São os 3 documentos que compõem. Então, aqui fala que também o grupo vai ter que, no seu acordo de funcionamento, dizer como é que vai ser escolhido os seus representantes para participar da comissão de avaliação e do conselho de recurso. Essa comissão de avaliação e conselho de recursos, eu já falei antes em relação à comissão de avaliação, mas agora falo também em relação ao conselho de recursos, são, viu, Fernando, obrigações que a lei impõe. Aquilo que a gente falava, né? Alguma coisa a gente pode adaptar, outra coisa a gente é obrigado a ter. Então, todo SPG tem que ter uma comissão de avaliação e um conselho de recursos. Um dos princípios, pessoal, dos SPGs é a horizontalidade. O que quer dizer horizontalidade? Horizontalidade quer dizer o seguinte: ninguém é maior que ninguém. Todo mundo está na mesma onda. Horizontalidade é porque todo, assim, não se contrapondo à ideia do verticalismo, né? Onde tem pessoas que mandam, outros que obedecem, tem gente que tem mais poder, tem gente que tem menos poder. A ideia do sistema participativo de garantia é que tem uma certa horizontalidade, o que não significa que, em dado momento, um assume determinado compromisso e cumpre com aquele compromisso. Eu sou presidente agora, sou tesoureiro agora, mas isso é um poder temporal com uma atribuição específica. Na verdade, a gente trabalha os SPGs de maneira que todo mundo tenha o mesmo poder. Então, é nesse sentido que aqui no manual de procedimento de vocês está dizendo que os grupos vão enviar representantes para a comissão de avaliação e para o conselho de recursos. A AGE poderia ter feito, eu acho bem bom que não tenha feito, mas ela poderia ter dito o seguinte: a nossa comissão de avaliação é formada pelos professores tal e tal, pelo membro da Embrapa tal, ou pelo agrônomo tal, e pronto. E a comissão de avaliação ficaria assim. Não estou dizendo que eu recomendo de jeito nenhum, muito pelo contrário. Então, o jeito que vocês fizeram é respeitando o princípio da horizontalidade. Comissão de avaliação é um espaço importante dentro do sistema participativo de garantia. Quem que vai configurar, conformar esse espaço importante?
cada grupo vai indicar uma pessoa. Ah, que espetáculo! Ah, que bonito que é isso! Porque agora nós estamos falando o seguinte, esse poder não está concentrado na mão de quem fez a AGE, dos pioneiros da AGE, ou de eventuais profissionais com mais experiência. Não, esse poder está assim, dividido entre todo mundo que compõe a AGE. Cada grupo vai representar, vai indicar uma, duas pessoas e tal, para a comissão de avaliação, que é, de certa forma, o órgão que tem a tarefa mais importante, né, que no final das contas é a comissão de avaliação que vai dizer se é orgânico, se não é, se ganha o certificado ou se não ganha. Então, é muito bacana ver isso, que vocês já se preocuparam desde o início. Então, aqui já está dizendo a escolha e quanto tempo vai durar esse mandato, o acordo de funcionamento do grupo tem que ter. Frequência das reuniões, com que frequência vai ter reunião toda semana, todo mês. Aí o grupo tem que, depende da dinâmica, né? Se é um grupo que faz feira toda semana, naturalmente esse grupo vai se encontrar toda semana, no mínimo na feira, ou para poder organizar aquela feira. Às vezes, grupos com produções mais sazonais, né? Assim, produtor de fruta, produz uva, aqui no nosso caso a gente tem uva, o povo produz uva só em fevereiro. Às vezes eles não se reúnem toda semana, não é necessário, uma vez por mês, tal. Enfim, é o grupo que vai definir a frequência das reuniões. Aqui também vocês colocam uma coisa interessante, os instrumentos para rastreabilidade. Isso hoje é quase uma exigência, que é a gente saber da onde vem o produto. Então, é bastante importante o grupo de 8. 8 eu falei, gente, eu sei que no estatuto de vocês colocaram no mínimo 6 e no máximo 15, me parece, né? Isso mesmo. Mas, quando eu estou falando 8, é só um exemplo. Também isso de colocar mínimo 6 e máximo 15, aproveito para dizer isso, é uma característica de vocês. Não seria obrigatório botar esses números. Tem grupos de 4 pessoas, tem grupos de 30, por aí eu digo, né? Mas é interessante, entre 6 e 15 é um bom número para se manejar, né? Grupo de 30 fica meio exagerado já, às vezes fica meio grande, impedindo a participação de algumas pessoas. Então, não é comum que nos manuais de procedimento, nos regimentos, se fale em número máximo e mínimo de pessoas por grupo, mas eu também não diria que... Acho bom, eu achei bacana estar isso aí nos documentos de vocês. Não é tão comum, mas eu achei bom. Então, sobre a rastreabilidade, nesse grupo de 8, esses 8 produzem cenoura, os 8 entregam cenoura. É importante que, quando esse produto for comercializado, principalmente se for comercializado em conjunto, é importante que se saiba, quando eu pegar uma cenoura lá na feira ou no supermercado, eu saiba de onde ela veio. É bastante importante que a gente tenha essa rastreabilidade. Então, tem um grupo de 8, os 8 produzem cenoura, 8 produzem cenoura da mesma variedade ainda, que é para complicar a nossa vida, mas nós vamos ter que ter uma forma, um procedimento que me garanta que eu saiba que essa caixa de cenoura é do Daniel, essa é do Fernando, essa é do Arthur. Porque um eventual problema... Não é difícil fazer isso, né, gente? Isso não é difícil fazer. Você tem cor de caixa, você tem simplesmente... Aqui a gente tem assim, essa folha aqui dividida em 6, né? Um cartãozinho assim que a gente plastificou, e ali tem o nome da pessoa. Ela só joga em cima da caixa, a gente sabe que aquela caixa é dele. Ou então, às vezes, dependendo do grupo, trabalha com cor de caixa. Enfim, tem que pensar a forma que vai trabalhar, mas tem que saber. Sabe por quê, pessoal? Uma das coisas é que o Ministério da Agricultura ele tem direito, e ele faz isso. Ele vai nos nossos espaços de comercialização e ele pega produto para fazer análise. E o Ministério da Agricultura ele tem direito, e ele tem feito isso, fazer análise de produto nosso. Então, nesse exemplo, de novo, 8 produtores, os 8 têm cenoura, fez análise da cenoura, o Ministério da Agricultura, quando for lá, na banca, se for uma feira, na banca, se for um supermercado, ele vai pegar, ele vai anotar direitinho de quem é aquela cenoura, é da AGE, mas o produtor tal, a caixa era de tal cor, ou a embalagem, às vezes o supermercado ela vai embalada, até meio feio, né? Produto orgânico embalado em isopor e plástico, mas às vezes vai assim, e aí o Ministério da Agricultura vai pegar toda aquela anotação, vai fazer análise, e eventualmente algum problema, a gente sabe localizar o produtor, e aí a produtora, e a gente vai saber conversar para saber se foi algum problema mais ou menos grave. Isso chama não conformidade, se for uma não conformidade mais ou menos grave.
Bom, e aí tem mais algumas coisas aqui sobre o caso de não conformidade, acabei de falar disso. Quais são as penalidades? A gente, no mundo da certificação, eu estou passando algumas coisas muito rápido, né, pessoal? Mas no mundo da certificação a gente fala isso em não conformidade leve, não conformidade grave. Então, a gente tem que ter as consequências, né? Acho até que é melhor que penalidade, que a gente não quer penalizar ninguém, mas cada um assume as consequências dos seus atos. Então, a gente tem as consequências das não conformidades. Então, uma não conformidade leve pode ser, por exemplo, a visita na casa de vocês e encontrar que os plásticos lá do supermercado, eventualmente de um calcário que usou, ou de alguma outra coisa que chegou lá, estão meio espalhados, assim, meio enfeiando o ambiente, sujando a área, sujando a horta. Isso pode ser anotado como uma não conformidade. Ah, tinha muito plástico na horta. Mas isso não é uma não conformidade grave, não vai fazer ele perder o certificado porque tinha plástico na horta, mas vai lá anotar lá e conversar com ele, falar que ele deveria recolher aquilo, que a produção orgânica também tem que cuidar da natureza. Mas, de repente, a gente chega lá e vê que ele usou Roundup. E aí, então, já é uma não conformidade grave, aquele produto não vai poder ser usado, não vai poder ser comercializado, e aí a gente vai ter que descobrir, conversar com ele, saber por que usou o Roundup e ver que tipo de penalidade, se ele vai ser, eu vou dizer aqui, se ele vai ser expulso da associação, se ele vai ser suspenso por 1 ano, se ele vai ter que passar pela transição de novo, não sei, eu dei um exemplo radicalizado, que é para vocês entenderem que tem não conformidades leves e não conformidades graves. E aí, aqui no manual de procedimentos de vocês, diz que o grupo deve acordar sobre isso. Normalmente, o SPG tem um critério único de consequências para as não conformidades. Tem alguns, inclusive, não é o caso da Ecovida, mas alguns que eu conheço pelo Brasil, que tem até tabela. Tentou organizar assim, né? Não conformidades e consequências. Então, eu acho realmente mais adequado que vocês conseguissem organizar essas consequências das não conformidades como associação do que delegar para os grupos. Não está errado delegar para os grupos, não fere a lei, nada. Mas, como sugestão, eu acho que seria mais equânime, assim, sabe? Mais igual se as consequências para as não conformidades fossem as mesmas para todos os grupos. É uma sugestão que eu dou. Aí aqui também fala do quórum mínimo necessário para a realização de visitas de pares, eu vou falar nisso daqui a pouco. Sistema de monitoramento e acompanhamento das não conformidades, quer dizer, antes eu dei o exemplo do plástico. Depois a gente tem que dar uma olhadinha 6 meses depois, 4 meses depois, perguntar para ele se a horta está mais organizada, ou ir lá fazer uma visita de novo, para ver se tem menos plástico na horta. Mas às vezes tem uns teimosos, que aí você fala, não conformidade leve, no outro ano você visita, está a mesma sujeira de plástico. Aí você já tem que começar a dar uma notificaçãozinha lá e falar, olha, ano passado era uma não conformidade leve, mas esse ano já não está tão leve assim, porque a gente já pediu para você corrigir. Até que no 3º ano pode acontecer de ter que tomar uma atitude um pouquinho mais séria, né? Suspender aquela comercialização até que aquele produto seja resolvido, não sei, mas é bom normalizar sobre isso. É bom a gente ter esse monitoramento e acompanhamento para a correção das não conformidades, como vocês preveem aí. E aí, claro, uma lista, né? O grupo tem que ter uma lista da unidade de produção ou processamento vinculados ao grupo. Isso aí que eu passei para vocês é o que está previsto no manual de procedimento de vocês para a formação de grupo. São 10 transparências, só mostrei 2 até agora, tem que correr mais um pouco, mas é só para vocês verem mais ou menos quem já está, lembrar de onde está, e quem não está, saber onde está se metendo. Então, é bom a gente ter clareza de o que a gente vai ter como compromisso a partir de agora. Aqui vocês também puseram no manual de procedimento de vocês uma lista de documentos que cada grupo vai ter que enviar à associação. Eu vou passar um pouco rápido por isso aqui, mas aqui tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente falar, porque depois eu quero entrar no processo em si de avaliação da conformidade que vocês preveem. Então, o grupo que está formado, grupo recém-formado, ele tem uma série de documentos que ele vai ter que manter em dia. E essa, pessoal, é uma das maiores dificuldades que a gente tem
na certificação, até na terceira parte é igual, mas nos SPGs é manter a documentação organizada. Nós somos bons de produzir, a gente sabe produzir orgânico, a gente é bom de visitar um ao outro, isso a gente faz. Mas organizar papel, nós já não somos tão bons assim. E o mundo da certificação prevê que nós sejamos meio organizados no que diz respeito aos papéis. É a parte mais divertida. Então, a gente tem que estar organizado. E o Ministério da Agricultura, quando ele vem todo ano ele vem dar uma fiscalizada no que o SPG está fazendo, né? Ele se pega muito nos papéis. Então, essa lista aqui é uma lista que vocês escreveram, que vocês vão enviar e que a AGE vai ter no seu escritório, então vai ter que ter. Vocês falaram que tem, vai ter que ter. Acordo de funcionamento do grupo. Aquele acordo que a gente acabou de ver lá, aquela lista, vai ter que ser escrita. Eu falei que pode ser escrita até num papel, num caderno, pode. Mas aqui vocês estão dizendo que, então, eu escrevi tudo no papel, eu vou ter que tirar uma cópia, uma fotocópia. Hoje em dia é fácil, eu posso tirar foto. Eu vou tirar foto disso e mandar para a AGE. Porque é o acordo que eu tenho, a AGE quer ter lá, dentro dos papéis, no escritório da AGE, ela quer ter o acordo de funcionamento de cada grupo. Então, eu vou tirar repito, eu posso imprimir também, né? Eu posso colocar no computador. Eu só dei exemplo a vocês que pode ser feito à mão também, para a gente não achar que tudo tem que ser igual fosse feito por advogado. Mas se eu fiz à mão, então eu tiro uma foto e mando para a AGE. É sempre bom a gente pensar nessas alternativas, né? Para a gente ver que as coisas também podem ser um pouco mais simples. Porque às vezes a gente fica muito encaixotado em um esquema muito... Ai, meu Deus, quem vai digitar? Ai, meu Deus, como é que a gente vai fazer para tirar uma cópia? Ai, não, repito, pode fazer na mão, pode tirar fotografia, pode mandar áudio. Ata e lista de presença da reunião da constituição do grupo. Então, a AGE está dizendo que cada grupo vai ter que ter uma ata da reunião, onde montou o grupo e elegeu um coordenador. Aqui é outra coisa que eu gosto de dizer também, pessoal. Ata, que a gente fala ata, eu gosto até da palavra relato, sabe? Porque a gente fala ata, o povo tem mania de ficar escrevendo assim, aos 17 de outubro de 2022, reuniram-se nesta casa, situado à rua tal, não precisa nada disso. Essa ata mais formal, que é feita em algumas situações, normalmente redigidas por pessoas que têm habilidade para fazer ata ou para fazer até advogado, não precisa nada disso. A ata da nossa lista de presença é: estávamos reunidos na casa do Daniel, quinta-feira à noite, hoje é que dia? Segunda-feira à noite, dia 17, e lá chegamos à conclusão que, nesse momento, nós queremos formar um grupo para entrar na AGE, o grupo é formado por fulano, ciclano, beltrano e tal, somos da comunidade tal, e nós decidimos que o nosso coordenador vai ser fulano. Tá, nossa coordenadora vai ser fulano. É uma coisa bem tranquila, não precisamos ficar assim, né, preocupados com formalidade. O Ministério não nos exige isso não é necessário. Bom, aqui também está dizendo que a AGE vai ter lá junto com ela a declaração de conformidade. Declaração de conformidade é o certificado, a declaração de conformidade orgânica dos membros. Então, a AGE vai ter esses documentos lá junto a ela. Eventualmente, se alguém perguntar, se alguém duvidar, se alguém pedir por alguma razão, a AGE tem esse documento lá. Declaração de conhecimento e atendimento às regras de funcionamento. Ora, a AGE está dizendo o seguinte: eu quero que todos vocês que fazem parte da AGE digam que conhecem as nossas regras e que estão de acordo com elas. Né? Então, eu tenho que saber quais são as regras da AGE, é uma associação da qual eu vou fazer parte, é um grupo do qual o meu grupo vai estar trabalhando junto com a associação, eu tenho que dizer, olha, eu conheço as regras e eu estou atendendo as regras. Isso tem a ver, inclusive, com a própria produção orgânica. Eu sei o que é produção orgânica e eu sou orgânico. Depois, a gente vai ver aqui a visita de pares, a visita de avaliação de conformidade, para dar fé a isso que você afirmou. Mas a certificação começa com isso. Olha, eu conheço as regras e eu sigo as regras. Esse é o primeiro passo. Então, isso normalmente vem com um cadastro, que é o que está dizendo aqui, informações cadastrais. Normal, né, gente? Nome, CPF, aonde mora, uma espécie de endereço ou coordenadas geográficas, se for o caso, telefone. Esse é um cadastro. Eu não vi o cadastro,
mas eu imagino que é por aí, é um cadastro simples, preenchido com certa facilidade. É possível que tenha peça para botar o nome das pessoas da família, né? Não só o nome do homem, não só o nome da mulher, o nome da mulher, o nome do homem, se tiver alguns filhos, todos os filhos. É legal colocar no cadastro, que é para a associação saber quem é aquela família. Plano de manejo é um documento básico que todo agricultor orgânico é obrigado a ter. Olha a palavrinha, obrigado a ter. Não é porque quer, não, tem que ter. Plano de manejo orgânico. Plano. Qual é o meu plano para manejar organicamente a minha propriedade? É o plano de manejo orgânico. Então, eu vou dizer assim, eu vou fazer uma das coisas que sempre vai ter no plano de manejo, vai ser um desenho da minha área, onde eu vou mais ou menos, pode ser com a mão o desenho, onde eu vou escrever, aqui é a horta, aqui é o pomar, aqui eu tenho uma pastagem para 3 cabeças de gado que eu tenho, para 5 cabeças de gado, aqui eu tenho um galpãozinho, vai fazer um desenho da sua propriedade. Eventualmente, nesse plano de manejo, você vai falar o que você quer fazer nos próximos anos. Aí você vai falar assim, aqui hoje estou plantando horta, mas daqui a 1 ano eu vou preparar para ser um pomar. Aí já no plano de manejo você já coloca isso. Ou você tem uma área de lavoura, de grãos, e você coloca lá, aqui eu planto milho, aqui eu planto milho e feijão, aqui eu planto abóbora, no ano seguinte eu vou nesse milho e feijão, vou botar melancia. Se você tem esse tipo de desenho de rotação de cultura na tua cabeça, você coloca no teu plano de manejo. Se não tem, você coloca aqui que você vai plantar. Olha bem como começam a ser importantes as coisas, os documentos, pessoal. É um exemplo. Aqui. E eu planto cenoura, beterraba, alface, almeirão, várias variedades de alface. Tudo isso tem que estar no meu plano de manejo, sabia? Porque olha o que pode acontecer, que pode ser um problema. Vai que ano que vem você fala assim, nossa, meu vizinho ganhou uma grana com melancia, mas ano que vem não. O pessoal fez a visita para você ali em maio, você falou essa lista toda, você botou o plano de manejo, essa lista toda que eu falei aí antes. Mas chegou em setembro, você teve vontade de plantar melancia. E você plantou melancia. E chegou em janeiro, você colheu melancia e levou para a feira. Você sabe que não pode? Porque a melancia não estava no seu plano de manejo. Olha bem. Então, é importante o plano de manejo ser um plano. Agora, é claro que você pode fazer uma comunicação lá em setembro. Você fazer uma comunicação para a AGE, ou para o seu grupo. Não precisa nem ser para a AGE, pode ser para o seu grupo. Pessoal do grupo, eu lá no meu plano de manejo não botei melancia, mas eu quero plantar melancia. Isso é importante que esteja na ata do seu grupo, que o grupo ficou sabendo que você vai plantar melancia. E também tem um outro documento, que vocês vão ter que também é obrigatório, além do plano de manejo, vocês têm que ter um caderno de campo. E nesse caderno de campo, vocês vão dizer que plantaram melancia. Então, produto na banca da feira é produto que tem que estar no caderno de campo, que é onde eu plantei no dia 10, colhi no dia 30, comprei sementes, tem que estar no caderno de campo. Precisa estar tudo anotadinho? Não, mas as principais coisas que você fez naquela cultura tem que estar anotado. Então, você tem que ter o produto na banca, o produto no caderno de campo, o produto no plano de manejo. O plano de manejo ele tem que ser feito baseado no que eu sei que eu vou plantar, e também algumas possibilidades, mas as possibilidades reais. Não viajar no plano de manejo, que vai que eu tenho vontade de plantar melancia, de me dar vontade de comer desejo. Não é assim. Está dentro das possibilidades reais. Eu já fiz isso durante 2 ou 3 anos, deixei de fazer no passado, é possível que eu retome esse ano. Então, o plano de manejo contabiliza isso. Agora, outra resposta para essa, não é resposta, mas outro cuidado, que isso tudo, no mundo da certificação, a gente chama de análise de risco, né? Então, a gente tem que fazer análise de risco. Um plano de manejo muito amplo aumenta o risco. Então, a análise, nós estamos ligados nisso. Quem vai visitar está ligado nisso. Olha, esse cara fez um plano de manejo muito amplo. A gente vai ter que checar esse plano de manejo, quem for fazer essa visita, e aqui a gente tem capacitação de visitadores todos os anos, que a gente está sempre lembrando a rapaziada de como é que faz uma boa visita. Então, a visita, eu vou checar o plano de manejo, vou checar com o caderno de campo,
Porque se o cara está querendo desenhar uma fraude, ele vai ter que fazer muito bem feito. Então, ele vai ter que botar no caderno de campo o dia que ele colheu, o dia que ele plantou, o dia que ele capinou, o dia que... Sabe? Então, já estou apertando mais um pouquinho, diminuindo aquele risco, porque eu já tenho um caderno de campo, eventualmente um plano de manejo que gere alguma dúvida pela amplitude dele, vai fazer com que eu ponha um olho mais atento ao caderno de campo, porque o caderno de campo. E também vai fazer que eu ponha um olho mais atento à comercialização. Se for feira, tem que olhar os produtos na feira. Plano de manejo muito amplo requer um olhar atento, porque o risco aumenta. Vamos dar uma olhada com cuidado nesse caderno de campo, vamos dar uma olhada com cuidado no volume de comercialização e, eventualmente, a gente faz mais de uma visita por ano nessa família, se a gente achar que ali tem um risco um pouco maior. Eu gosto de falar processo de geração de credibilidade. Não tem outras formas de falar. Eu poderia falar o processo de certificação. Mas o processo de geração de credibilidade que está previsto na lei e que, portanto, vocês seguiram, consta basicamente de 3 momentos. Um deles eu já falei, já está no manual de... Todos os 3 momentos estão no manual de procedimento de vocês. Um eu já falei, que é o documento inicial, que é dizer que conheço as regras e sigo as regras. Então, esse é um documento inicial, eu já falei nele, semana passada eu falei dele um pouquinho também. Então, todos vocês têm que conhecer as regras. Inclusive, está no manual de procedimentos de vocês que a AGE, para cada grupo formado, a AGE vai dar o estatuto, vai dar o manual de procedimento, vai dar o regimento interno, está escrito. Eu não botei isso na apresentação, mas está escrito lá com vocês. Então, vocês conhecem as regras e vocês vão assinar um documento que está aí o cadastro e tal, e a própria ata do grupo, dizendo, olha, eu conheço a documentação, conheço as regras e sigo as regras. Então, esse é o primeiro momento. Eu conheço e sigo as regras. Essa é a hora que a família, né, o agricultor, a agricultora, a família se compromete. E ela assina esse documento. Eu gosto muito da história de assinar. Porque assinar, para muitos de nós ainda vale assinatura, né? Então, assinou o documento. Olha, eu sou orgânico, ecológico, conheço as regras e cumpro as regras. Aí tem um segundo momento, que está previsto na legislação, que está nessa transparência, está no documento de vocês e está nas transparências que eu tirei agora, que é a chamada visita de pares. O que a legislação chama de visita de pares, a legislação brasileira? A legislação brasileira chama de visita de pares as visitas que são feitas dentro do grupo. Então, aqui nós temos um grupo de 6 pessoas. Meu grupo, o exemplo de hoje é de 8, né? 8 pessoas. Essas 8 pessoas terão que se visitar ao longo do ano. Olha, essas 8 pessoas podem se visitar ao longo do ano, por exemplo, toda segunda, quarta-feira do mês, a gente vai na casa de um e vai até ajudar ele a trabalhar um pouco, vai dar uma olhada na horta, vai fazer uma espécie de mutirão. Essa é uma possibilidade, eu estou dizendo que é uma obrigação. É uma possibilidade. Um mutirão por mês na casa de um. Aí a gente visita os 8, ainda sobra 4 meses, a gente pode fazer mais umas visitas, mas se não quiser, não precisa, porque a obrigação é que a visita de pares se dê uma vez por ano. A ideia inicial da visita de pares, gente, inclusive, é daqui, não é nem essa. A ideia inicial é que os grupos estão em comunidade e, portanto, se avaliando e se avalizando o tempo inteiro. Captaram as 2 palavras? Estão em comunidade, estamos ali, estamos juntos, estamos passando em frente à casa um do outro, estamos indo tomar um café, nós somos 8 vizinhos. Então, nós estamos nos avaliando e, se tudo estiver bem, estamos nos avalizando o tempo inteiro. Essa é a ideia da revisão de pares. A ideia de que nós estamos tudo junto e misturado vendo isso. Mas a lei, também até entendo isso, que a lei tem que ter algumas coisas mais quadradas, a lei fala tem que ter uma visita de pares pelo menos por ano. Então, a coisa virou um pouco assim, a gente visita uns aos outros ao longo do ano. Eu considero que para grupos, como vocês falaram aí, de no mínimo 6, no máximo 15 de vocês, eu acho que até 15, o ideal é que num ano todo mundo visitasse todo mundo.
Isso seria muito bonito e, assim, gera muita credibilidade. Mas não é só que gera credibilidade, não. É muito legal em termos de formação, de troca de opinião, de aprendizagem, de saber o que você faz para essa cochonilha do repolho e o que eu faço para o meu trips na cebola. Então, isso é muito rico, essa visita. Então, o ideal é que se faça essas visitas todos os anos, essa visita de revisão de pares. Eventualmente, você pode escolher um grupo, no caso de vocês, se o grupo tem 15 pessoas, vocês, desses 15, vocês podem escolher 3 que irão visitar todo mundo. Isso também pode funcionar como uma revisão de pares. Não é o que eu recomendo, mas pode acontecer. Mas o importante é que esses 3 estão representando os 15, né? Os 3 representam todo mundo e vai visitar todo mundo. O ideal é que essa visita... Eu sempre digo, para mim, o ideal é que os grupos fossem de 12 membros e uma vez por mês na casa de cada um, todos os outros 11 fossem. Esse é o meu desenho hipotético ideal. Né? 12 membros, janeiro a dezembro, uma reunião na casa de cada família. Aí a gente faz a revisão de pares e, ao mesmo tempo, visita, aprende, troca experiência. Um dos documentos que vocês têm previstos de serem preenchidos é um documento que chama roteiro de verificação. Olha bem os nomes. Os nomes são bons, gente, porque os nomes se explicam. Roteiro de verificação. Quando eu vou fazer uma visita, eu vou verificar se está tudo bem. E esse documento é um roteiro para me ajudar a fazer uma boa visita, para me ajudar a fazer uma boa verificação. É um roteiro de verificação. Eu costumo dizer, o roteiro de verificação não é obrigado por lei ter, não. Mas a maioria dos SPGs tem, e eu acho muito bom que tenha. Porque eu considero que o roteiro de verificação ele dá uma nivelada na visita. Um cara que tem muita experiência, o Daniel já fez 300 visitas, conhece muito, tem um olhar clínico. A Renata está começando agora. Se a Renata for fazer uma visita e o Daniel uma visita, é normal que a visita do Daniel seja mais atenta, ele tem mais experiência do que da Renata. Mas se eu tenho um roteiro de verificação, eu aproximo a Renata da experiência do Daniel, porque eu estou com esse roteiro dando uma treinada no olho dela. Esse roteiro está mostrando para ela um pouco o que ela deve observar. Então, eu considero que o roteiro nivela as visitas, sabe? Melhora as visitas, ainda mais para quem tem menos experiência. E é um roteiro, gente, que vai assim, não é um roteiro que você tem que ir preenchendo tudo, mas é um roteiro que te orienta a visitar. Normalmente, essas visitas devem ser feitas, digamos assim, com um plano de manejo do lado. Então, nós chegamos na casa, vou usar o Daniel de novo, chegamos na casa do Daniel para fazer a visita nele, nós pedimos ao Daniel para buscar o plano de manejo dele. E a gente dá uma olhada no plano de manejo dele, para a gente ficar sabendo o que tem na área dele. Aí a gente descobre que lá, que ele tem aqui 4 hectares, mas depois do vizinho ele tem mais 1 hectare. Tá? Isso tudo está no plano de manejo dele. A gente quer ver se outro 1 hectare lá também. Porque a gente quer dar uma olhada na propriedade toda. O que você tem lá? Lá eu tenho só mandioca. Beleza, vamos lá ver essa mandioca, como é que está e tal. Então, a gente vai visitar toda a área, mais ou menos baseada no plano de manejo. O plano de manejo está escrito 15 coisas, a gente vê só 2. Bom, peraí, não tá batendo. Aí vamos ver aqui com a explicação que o Daniel vai dar para o plano de manejo dele ter 15 produtos e na lavoura a gente vê só 2. Então, isso tudo faz parte da visita. Mas, no caso de vocês, está escrito lá que na visita de pares vocês vão preencher, está escrito lá, que eu digo que está escrito no manual de procedimento, que vocês vão preencher esse roteiro de verificação quando fizer a visita de pares. Legal. Então, vocês têm o caderno de campo, vocês já deram uma olhada. Agora, vocês vão fazer a visita no companheiro, no caso, no Daniel. Vocês vão lá no Daniel e vão preencher o roteiro de visita dele. Roteiro de verificação. Claro, o roteiro de verificação tem lá nome, né, da pessoa e tal. Tem lá quantos foram visitar. Tem lá uma listinha para dizer quem foi visitar. Fulano, ciclano foram visitar. E tem lá. Propriedade usa... Tem áreas com veneno e sem veneno? Que a legislação permite isso. Tem que saber se tem ou não tem. O gado qual a alimentação do gado, se é que a pessoa tem gado? Qual a alimentação da galinha, se é que a pessoa tem galinha? Qual o manejo de solo que ela faz? Ela faz um manejo de solo baseado na matéria orgânica, e o que ela usa para repor a fertilidade do solo? Usa adubação verde? Com que frequência? Tudo está no roteiro de verificação. A gente vai conversando com aquela família e vai...
Tem uns que é mais de marcar X, né? Tem outras respostas que é mais de escrever. A gente vai preenchendo aquele roteiro de verificação. Vocês têm o primeiro momento, que é se declarar orgânico, a parte conhecedor das regras, é uma declaração própria da família, da pessoa. Depois, os vizinhos, os pares do grupo, vão, de novo, as duas palavrinhas, avaliar e avalizar. Vão avaliar e avalizar. Então, nós somos um grupo de 8. Agora, nós nos visitamos, os 8. Está tudo beleza, preenchemos o roteiro de verificação e vimos que está tudo bem. Ninguém está fazendo coisa que não deve. Se alguém fez alguma coisa que não deve, foi muito leve, na linha que eu falei antes, de um plástico espalhado pela horta. Então, está tudo bem. Está tudo bem? A gente, então, fala com a AGE assim, olha, nós queremos a visita da comissão de avaliação, que vai ser o terceiro momento. Vocês veem que para o mercado, no caso a legislação, né, reconhecer que o produto orgânico, ela exige 3 momentos. Ela exige a declaração de conformidade do produtor, ela exige a visita de pares e ela exige a verificação da visita da comissão de avaliação. Esse é um terceiro momento. A visita de pares, quando membros do mesmo grupo se visitam entre si. Será feito um roteiro de verificação, eu já falei dele para vocês, que será preenchido durante a visita. A visita de pares será feita tendo em mãos o plano de manejo e o caderno de campo. Acho que o caderno de campo eu nem falei antes, mas nesse mesmo momento que eu disse que a gente chegou lá no Daniel, nós 7, o grupo é de 8, para poder pedir o plano de manejo dele, a gente pede o caderno de campo também. Acho que eu não tinha falado isso. Então, a gente, o plano de manejo e o caderno de campo, a gente dá uma checada, dá uma olhada, e depois vai sair para visitar a propriedade dele, para bater o plano de manejo, bater o caderno de campo, preencher o roteiro de verificação. Então, ser certificado não é tão fácil. Tem uma burocracia que não era nem nosso plano original. Nosso plano original era que fosse mais simples esse negócio todo. Mas é assim que a lei ficou. O que a gente propunha para a lei era algo mais simples, mas nós tivemos oposição. Quando a gente propunha a lei, a gente tinha oposição das certificadoras. As certificadoras queriam complicar a nossa vida, porque a certificação é um mercado importante para elas. Isso a gente viveu de maneira muito intensa, negociando ali com as certificadoras que queriam complicar o plano de manejo. Plano de manejo, não, a certificação participativa. E o Ministério da Agricultura um pouco arbitrando. E o Ministério da Agricultura, então, o que saiu foi isso aí, foi fruto de uma negociação. Saiu mais burocrático do que o movimento do sistema participativo de garantia gostaria. Então, hoje, pessoal, eu acho que estar no processo de certificação participativo, como em muitas coisas na vida, é uma questão de custo-benefício. É avaliar se vale a pena. Tem que avaliar se vale a pena. Porque pode ser que eu chegue à conclusão assim, quer saber, eu quero ser orgânico, mas não quero ser certificado, não. O negócio de certificado dá muito trabalho. Eu vou ser orgânico sem ser certificado. Você não vai poder vender sua produção como orgânica. Você não vai poder botar lá no seu rótulo orgânico, porque a lei não permite. Mas pode ser que isso não seja grave para você, dependendo da sua estratégia de comercialização, pode ser que isso não seja grave para você. Eu conheço vários produtores, pequenos e médios, quase grandes, que optaram por não certificar. Falaram, esse negócio está muito complicado para mim, para o meu esquema de comercialização, eu prefiro não certificar. Então, o que eu quero dizer com isso não é desestimulando ninguém, não. O que eu quero dizer com isso é que uma análise custo-benefício nós temos que ter em qualquer situação. Para entrar no SPG da AGE, as famílias que estão entrando agora, elas têm que saber que elas vão ter que ter um custo. Custo, eu não estou falando necessariamente em dinheiro, não. Vai ter um trabalho, vai passar trabalho. Como o Arthur disse, dá trabalho. Vai ter que preencher plano de manejo, vai ter que preencher caderno de campo, vai ter que visitar, vai ter que ser visitado. Tem vantagens? Tem, porque eu tenho acesso a esse crescente mercado de produção orgânica, que é importante ter acesso a esse crescente mercado, e eu também, no caso dos SPGs, a gente costuma dizer que tem vários efeitos colaterais positivos. Então, eu entro no SPG e levo o certificado e consigo vender melhor minha produção, show de bola, mas eu estou ganhando muito mais que isso. Eu estou ganhando nas visitas de pares, que eu estou aprendendo um monte de coisa. Eu ano passado, não sabia nada de agricultura orgânica.
ano passado não, há 5 anos eu não sabia nada de produção orgânica. 5 anos depois, tendo participado dos cursos que a AGE me propiciou, tendo visitado famílias e sendo visitado por outros, tendo recebido reuniões da comissão de avaliação, o meu pulo em termos de conhecimento é significativo. Eu aprendi um monte nesses 5 anos. E quem não quer aprender? Né? Isso é um valor intangível, pode não valer financeiramente, mas é um valor bastante importante, porque agora esse aprendizado que eu tive na agricultura orgânica, esse aprendizado que eu tive no sistema participativo de garantia, onde eu sou obrigado a preencher um caderno de campo, onde eu sou obrigado a receber visitas, visitar, sou obrigado a expor o que eu estou falando, a interagir com outras pessoas. Olha aí, 5 anos depois, eu sou um cara que antes era tímido, não conseguia falar em público, e agora eu estou conseguindo me expressar em outros locais da sociedade, aonde eu antes não conseguia me expressar. Isso é ou não é um ganho significativo na vida das pessoas? Era um rapaz de 25 anos que tinha dificuldade em se expressar, era meio tímido, não sabia se o que ele tinha para falar era importante. 5 anos depois, participando de um SPG, é um rapaz de 30, um homem de 30, com outra capacidade de relacionamento social no seu entorno, na sua cidade. Daqui a pouco se candidatou a vereador, se é que ele gosta disso, ou ele se candidatou para participar de uma comissão municipal do meio ambiente. Estão me entendendo, não estão? Esse é um crescimento pessoal que esse tipo de espaço organizativo e educativo permite. Eu sempre falo que os efeitos colaterais positivos de participar de um SPG superam o próprio certificado e o próprio ganho que eu tive de 30% a mais ou 40% a mais na venda do meu produto. Porque eu tenho outras habilidades agora que eu adquiri a partir do que eu participo dessa confusão toda. Mas isso não é sem custo, isso tem um custo. Como eu disse antes, na vida, a gente sempre tem que balancear, vale a pena, não vale a pena, quero, não quero e tal. Aí cada um tem que ter sua decisão. A comissão de avaliação, como a gente falou antes para vocês, está no manual de procedimento de vocês, que ela vai ser formada dos grupos. Então, vocês montam uma comissão de avaliação. Aí vocês vão decidir 1, 2 de cada grupo e tal, e essa comissão de avaliação vai ter a responsabilidade de fazer visitas nos grupos. Como eu falei antes, primeiro a família assume que é orgânico, depois o grupo faz a revisão de pares, depois a comissão de avaliação vai lá visitar aquele grupo. Então, da mesma forma, a visita da comissão de avaliação vai ser feita tendo em mão o plano de manejo e o caderno de campo. Mas agora ela vai ter em mão também o roteiro de verificação, que foi preenchido pelos pares. Você lembra que o roteiro de verificação foi preenchido pelos pares? Então, a comissão de avaliação ela vai trabalhar em cima do roteiro de avaliação, o roteiro de verificação que já foi preenchido. Ela vai dar uma olhada no caderno de campo, no plano de manejo, no roteiro de verificação, porque essas visitas, normalmente, pessoal, a gente chega, vamos dizer que a gente chega, no exemplo que nós estamos, nós chegamos 7 na casa do Daniel. Chegamos lá na casa dele, a gente pede para ele, cadê seu caderno de campo, Daniel? Cadê seu plano de manejo? Cadê o roteiro de verificação que foi... Aí isso normalmente a gente vai fazer numa varanda, numa mesa, pode ser embaixo de um pé de manga, mas é o momento de ver papel, o momento inicial, tá? O momento inicial não é do campo, não. O momento inicial é ver papel. Eu dou uma olhadinha no caderno de campo, ó. Pode crer, plano de manejo. É engraçado, plano de manejo você falou em melancia, no caderno de campo não tem melancia, não, e eu estou vendo melancia lá na lavoura. Bom, aqui tem um erro, o caderno de campo você não preencheu. Esqueci de preencher a melancia. Tá? Não é bom que isso aconteça. É muito grave? Se melancia for o único cultivo dele, é bem grave. Mas se ele tem 20 cultivos, ele esqueceu de botar um no caderno de campo, não é tão grave assim. Estão captando? Isso aí é com o tempo, gente. Vocês vão aprendendo a fazer uma visita boa da comissão de avaliação. Então, vocês estão vendo aqui, ó, caderno de campo, plano de manejo, roteiro. Está tudo mais ou menos coerente, uma coisa com a outra. Se tiver dúvida, vocês perguntaram. Às vezes, quem responde é o produtor, a produtora, às vezes é quem fez a visita. Vocês estão vendo tudo isso, está tudo bem e tal. Agora vamos para o campo. Vamos dar uma olhada lá como é que está. Vamos dar uma rodada nessa lavoura sua, vamos ver. Aí vê ela roda na lavoura, vê que está tudo bem. Se está tudo bem,
é a responsabilidade da comissão de avaliação atestar a qualidade orgânica. Os pares lá viram que está tudo bem, mas quem vai dizer que está liberado para emitir certificado mesmo é a comissão de avaliação. Esse segundo olhar, né? O primeiro olhar foi da visita de pares, o segundo olhar é da comissão de avaliação. Então, a comissão de avaliação pode estar escrito isso no próprio roteiro de verificação, que, bom, a comissão de avaliação visitou a comunidade tal, visitou tantas famílias, e nós atestamos que ali é orgânico, já está pronto para emitir o certificado. Pode ser no próprio dia, no final das visitas, se reúne e está feito o certificado. Os três momentos. O momento de autodeclaração, da declaração do fornecedor, do produtor, depois a visita de pares, depois a visita da comissão de avaliação. Olha bem como é que é a dinâmica da avaliação da conformidade orgânica que vocês estabeleceram para vocês mesmo, que é mais ou menos o que está na legislação. Então, primeiro, vocês têm que ser membro da associação através de um grupo. Depois disso, depois de ser membro de um grupo, se declara conhecedor e cumpridor das normas, das regras da associação. Depois disso, tem que apresentar um plano de manejo e tem que manter um caderno de campo atualizado. Então, eu sou membro de um grupo, e esse grupo vai se vincular à AGE, eu me declaro conhecedor e cumpridor das normas, eu tenho um plano de manejo e eu tenho um caderno de campo atualizado. Essa é a minha tarefa. Esse que está aí acima é como se fosse a fase família, né? É a tarefa da família, do produtor, da produtora. Ele tem que ser membro de um grupo, tem que se declarar conhecedor, apresentar o plano de manejo e manter um caderno de campo atualizado. Agora, depois disso, tem a fase que já é da verificação. A verificação se dá em dois momentos. Tem que estar envolvido em processo de revisão de pares. Depois que a revisão de pares acontecer, tem que receber a visita da comissão de avaliação. O que eu não falei antes para vocês, e que talvez valha a pena falar, é que entre estar envolvido no processo de revisão de pares e receber a visita da comissão de avaliação, eu falei sim antes, eu falei rapidinho, vou falar de novo agora. Quando nós 8 nos visitamos e garantimos que está tudo bem, a gente pede à comissão, à AGE, que a gente quer a visita da comissão de avaliação. Vou até tirar para a gente conversar aqui. Olha o que eu falei. Eu falei que nós 8 nos visitamos e comunicamos para a AGE que está tudo bem, que nós 8 somos orgânicos. A partir daí, os 8 estão assumindo a responsabilidade pelos 8, sabia? Porque pode ser que a comissão de avaliação decida, está no manual de procedimento de vocês, e está previsto na legislação, pode ser que a comissão de avaliação decida não visitar os 8. Pode ser que ela decida visitar só 3, como se fora numa amostragem. Certo? A comissão de avaliação vai e visita os 3. Um desses 3, vamos ver quem vai ser minha vítima agora, vai ser o Leandro. Um desses 3 é o Leandro. E não é que o Leandro usou um produto que não podia usar? E o Leandro, o grupo tinha dito para a gente da comissão de avaliação, logo o Leandro, nós não esperávamos isso dele, né, Tereza? Você vê que situação isso acontece. Então, eram 8, os 8 falaram, pode vir visitar, que está tudo certo. A gente chega lá, vai visitar, a primeira visita o Daniel, estava tudo bem, o segundo é o Leandro, e a gente vê que o Leandro escorregou feio. Vamos usar um exemplo já radical, assim, para não complicar a nossa vida, o Leandro usou Roundup numa área lá. E aí usou Roundup, sabe o que acontece? Essa não conformidade do Leandro, claro, se ele usou no dia anterior, é outra situação, mas essa não conformidade do Leandro, que não foi anunciada, eu sempre gosto de usar a palavra anúncio, porque eu não uso a palavra denúncia, eu gosto de ter cuidado com a palavra. Então, esse erro do Leandro, que não foi anunciado devidamente, ele agora passou a ser o erro dos 8. Olha que situação. E a falta que ele cometeu não é leve, é grave. Ele usou Roundup. Significa que os 8 vão ficar suspensos de comercializar da feira. Olha que situação. Da feira, se vocês fazem feira, que esse grupo nosso de 8 faz feira, todo sábado. E aí nós não vamos poder. A AGE vai suspender o certificado, não do Leandro, vai suspender dos 8. Por quê? Porque o Leandro
está representando os 8, porque a visita foi por amostragem. Que coisa, né? O que a associação deveria ter feito? A associação poderia ter feito o seguinte: na revisão de pares, ela identificou esse RANDAP. E ela fala assim para a comissão de avaliação: nós queremos visita para 7, porque um não passou, um já ficou de fora. Quer dizer, a próprio grupo fala: olha, nós já fizemos aqui nosso trabalho, e o nosso trabalho identificou 7 prontos para fazer visita, para vocês visitarem, comissão de avaliação. Um não está pronto. Então, a gente vai visitar os 7. O Leandro não está nessa lista dos 7, porque vocês já identificaram. É comum, só para terminar assim, terminar não, é só para dar uma arredondada nisso, é comum que, nesse caso que eu contei, a comissão de avaliação vai conversar com esses 8. E aí essa conversa é animada, né, gente? Porque, meu Deus do céu, a gente chega aqui para visitar vocês e encontra logo um RANDAP. Isso são coisas que acontecem, viu? Então, essa conversa é animada, porque os outros 7 não estão nem pensando, assim, odeiam a possibilidade de não poder ir para a feira sábado. E aí, essa conversa tem que ser uma conversa firme, baseada em regras. Isso está escrito nas regras de vocês, que é assim que aconteceria. Quanto mais a gente conseguir definir as regras antes, mais fácil fica de lidar com esses momentos, porque aí não é a minha vontade, não é o que eu acho, é o que está nas regras. Acontece, assim, no nosso caso aqui, acontece de terem consequências diferentes em função do que a comissão de avaliação identifica. Se a comissão de avaliação identifica que o Leandro realmente foi muito hábil e ele realmente estava agindo de má fé, e ele foi muito hábil em esconder isso dos outros, pode ser que as penalizações sejam diferentes. A do Leandro, seguramente, nesse caso exagerado que eu dei de ter usado o RANDAP, ele vai ser suspenso, vai ter que passar por todo o processo de conversão outra vez, etc. e tal. Dos outros, com certeza vai ter alguma consequência, mas aí pode ser mais no caso de 1 mês, 2 meses sem ir à feira, pode ser uma coisa que não é pouco, né, gente? 2 meses sem ir à feira, todos nós aqui sabemos, para quem faz feira, que não é pouco, mas vai ter uma consequência para o grupo. Mas pode ser, dependendo do que a comissão de avaliação avaliar, que a consequência para quem cometeu o equívoco seja mais séria do que para aqueles outros 7 que não anunciaram o equívoco. Aí vai depender, cada caso é um caso, não dá para eu ficar aqui elucubrando sobre as situações. Mas nós temos que estar preparados para lidar com situações assim, porque elas podem acontecer. Eu, ao longo de 30 anos lidando com esses negócios aí, já vi coisas bastante surpreendentes acontecerem. E aí é sempre um exercício a gente está atento para isso. No início aqui, agora não, que agora nós já somos muito, todo mundo, muita gente já sabe fazer, mas no início era um tal de surgir um problema me chamar. Eu digo bonito, né? Enquanto está tudo bem, está tudo certo. Surgiu um problema, descobriram alguma coisa mais grave, me chamam para reunião. Então, a quantidade de reunião que eu fiz sobre assuntos dessa natureza, lá nos anos 90, início dos 2000, é uma enormidade. Depois, claro, naturalmente, outras pessoas foram despontando, se habilitando para esse tipo de momento, porque esse é um tipo de momento que exige, por um lado, conhecimento, por outro lado, bom senso, e ainda exige uma certa capacidade de mediação de conflito, porque nessas horas as coisas explodem, né?